No começo, a escuridão. Depois, uma explosão deu origem a sistemas em constante expansão de tempo, espaço e matéria. A cada dia, novas descobertas desvendam os enigmáticos e admiráveis segredos de um lugar que chamamos o Universo. Na Terra, os líquidos estão por toda parte, até mesmo dentro de nós. Mas nosso mundo não é como outros. Quando olhamos para as estrelas e os planetas de nosso vasto cosmos, os líquidos são, na verdade, muito raros. E quando encontramos líquidos, eles fluem de forma estranha, em mundos bizarros. É um ambiente onde qualquer coisa construída aqui na Terra não resistiria por mais do que uma fração de segundo. Novas descobertas estão sempre mudando o que sabemos sobre o agitado, borbulhante mundo do nosso universo líquido. O universo líquido. Os líquidos cobrem quase 75% da superfície da Terra. Podemos observá-los brotando do solo ou caindo do céu. Nós os manipulamos para gerar energia para nossas cidades e abastecer nossas máquinas. Mas não é o que acontece na maior parte do universo. Os líquidos representam apenas uma pequena fração de toda a matéria. A maior parte do universo é composta por gases. Sejam gases interestelares, o gás por entre as estrelas, o gás de dentro das próprias estrelas ou das atmosferas dos planetas. As outras coisas que existem são materiais sólidos. Os planetas são feitos de matéria sólida, mas existe muito pouco líquido. E justamente o que é mais raro no universo é o que parece ser o mais importante. Se não houvesse líquidos no universo, eu duvido muito que houvesse vida. Pelo menos vida como conhecemos aqui na Terra. Observando os outros sistemas planetários, concluímos que talvez haja outras formas de vida que não utilizem líquidos ou fluidos de alguma forma. Mas, por enquanto, é difícil imaginar como seria isso. Então, onde encontramos líquidos no universo? E o que é preciso para que existam? Apenas em certos locais especiais, onde há temperatura e pressão específicas, encontramos líquidos. E um desses locais especiais, com condições específicas, é Titã, a maior lua de Saturno. Titã está envolta em uma densa atmosfera, 50 vezes mais densa do que a da Terra. Mas por baixo do nebuloso céu laranja, vagamente iluminado por um sol distante e dominado por uma formidável vista de Saturno, encontramos lagos brilhantes. Se puséssemos uma webcam em Titã e olhássemos a paisagem, poderíamos pensar que era a Terra, a menos que existisse um termômetro na imagem e observássemos que a temperatura estaria a centenas de graus abaixo de zero. Cruéis 290 graus abaixo de zero, para ser exato. E o líquido não é água, mas, na verdade, metano. Quando pensamos nos mundos de nosso sistema solar, existem apenas 2 lugares que possuem líquidos em suas superfícies. Baixa densidade, fluxo de líquidos que podem formar lagos, são a Terra com a água e Titã com o metano. Mas como algo que na Terra é um gás, pode ser líquido em Titã? Titã não é como a Terra e a maior diferença está na temperatura. Titã está muito mais distante do Sol e recebe muito pouca energia, o que a torna um local muito frio. Isso significa que os mesmos elementos que temos na Terra se portam de maneira diferente em Titã. É possível imaginar uma cena assim em Titã. Mas o líquido no litoral é metano líquido. Um líquido cristalino. Talvez uma leve brisa, como a que existe hoje aqui, com pequenas ondas arrebentando. A substância esbranquiçada que chega ao litoral é gelo. É literalmente água congelada. É duro como pedra. Então, quando pensamos em pedra e água, consideramos o gelo como sendo a pedra e o metano o líquido. Obviamente, a uma temperatura tão baixa, a água se transforma em gelo sólido. Mas o estado em que qualquer matéria se apresenta, líquido, sólido ou gasoso, depende da forma como as moléculas individuais agrupadas em blocos interagem.
Da mesma forma que um grupo de ovelhas responderá de formas diferentes, em condições diferentes. Estas ovelhas podem ser vistas como átomos ou moléculas individuais, como moléculas de água. E assim como as moléculas de água, podem estar em estados diferentes. Por exemplo, agora elas estão todas juntas, não estão se movendo muito. Estão no cercado. Isso é como a água sólida, o gelo. Nos sólidos, as moléculas ficam cercadas pelo vizinho mais próximo. Não conseguem se movimentar muito. Quando a água ferve e evapora, troca do estado líquido para o gasoso. Nos gases, os componentes, átomos e moléculas estão todos vagando de forma caótica. E tendem a se mover mais rápido se a temperatura aumenta. E ovelhas passeando em um campo aberto, livres para irem onde quiserem, não irão necessariamente ficar juntas. Podem ir em qualquer direção. Isso seria o estado gasoso das ovelhas. Estão distantes umas das outras e existe muito espaço entre elas. Sua movimentação é livre. Mas os líquidos, como a água, são mágicos. É o estado da matéria no limbo. Algo entre a rígida estrutura dos sólidos e a dispersão aleatória dos gases. Nos líquidos, os átomos ou moléculas são, de certa forma, forçados pelos vizinhos. Podem deixar um ou outro passar, mas tendem a fluir juntos. Quando as ovelhas estão no rebanho, são obrigadas pelo bando a manter o fluxo durante seu deslocamento. É isso que acontece com os líquidos. Uma ou outra pode até se desviar um pouquinho, mas basicamente não se afastam muito dos vizinhos. Permanecem juntas, todas seguem o fluxo, por assim dizer. Em Titã, as frígidas temperaturas mantêm as moléculas de metano juntas na forma líquida. Movem-se como ovelhas num rebanho. Na Terra, o metano é um gás, com suas moléculas flutuando livremente como essas ovelhas. Para transformá-lo em líquido de forma que as moléculas de metano fiquem como num rebanho, os cientistas precisam comprimi-las com uma pressão 300 vezes maior do que a da superfície da Terra. Uma das principais utilidades do metano na Terra é para o aquecimento e para cozinhar. Então, o metano é uma grande fonte de energia, seja para o aquecimento ou alguma forma de força de propulsão. O metano líquido é uma fonte de energia tão poderosa que a NASA o está testando como um novo combustível para foguetes. 3, 2, 1, lançar! Atualmente, as espaçonaves têm sido lançadas em órbita com o auxílio de tanques cheios de hidrogênio líquido. Por ser mais leve e mais denso do que o hidrogênio líquido, lançamentos feitos com metano podem ser muito mais baratos. E assim como o hidrogênio líquido, o metano líquido inflama rapidamente por causa da presença do oxigênio. Mas em Titã, devido à falta de oxigênio na atmosfera, o metano não é inflamável. Na Terra existe nitrogênio e oxigênio. Em Titã, nitrogênio e metano. É curioso que sejam os dois únicos mundos no sistema solar que possuem o nitrogênio como o gás dominante na atmosfera. Então, nesse sentido, Titã é nossa irmã. O oxigênio poderia ser um perigoso gás explosivo em Titã porque estaria cercado de metano. Assim como o metano é um perigoso gás explosivo na Terra porque está cercado por oxigênio. Em Titã, o metano líquido fica depositado em piscinas, algumas tão imensas quanto os grandes lagos. A zona dos lagos em Titã fica na região polar ao norte. Um enorme número de lagos. Vemos um lago ao sul. Não compreendemos por que os lagos se movem para o norte e um fica para trás ao sul. Por que não existem mais lagos ao sul? Uma descoberta recente pode ter revelado uma pista importante. Em agosto de 2009, pesquisadores detectaram uma súbita presença de nuvens de tempestade em torno do equador de Titã. Isso pode significar que o metano imita o ciclo da água na Terra, onde a água evapora dos lagos em uma área e cai em forma de chuva, dando origem a lagos em outra. Nos desertos aqui da Terra, nós temos rompimentos ocasionais de nuvens, onde chove muito forte e a água avança pelos vales secos.
Mas a maior parte de Titã é uma espécie de deserto de metano. E quando chove, é uma verdadeira explosão e um enorme fluxo toma conta da superfície. Realmente pensamos que, em termos de capacidade, o metano pode causar erosão, formar canais e vales em Titã. Assim, ele seria muito similar à água, que é capaz de formar vales na Terra. A razão para que os lagos se concentrem ao norte pode ser porque, no momento, essa região vem se deparando com uma longa temporada de chuvas. Mas leva 30 anos para que Saturno dê uma volta no Sol. Então, um ano em Titã, completar 4 estações em Titã, leva 30 anos. Cada estação dura em torno de 7 anos. Acreditamos que as chuvas aumentem durante a primavera ou o outono, o que significa que, seja qual for o hemisfério que estiver nessas estações, vai ganhar a formação de vários lagos. Mas a chuva de metano é diferente da de água, graças à densa atmosfera de Titã e à baixa gravidade. Imagine grandes gotas, 2 vezes o tamanho de uma gota de chuva na Terra, caindo muito mais devagar. Bam, bam, bam. Mas só que muito geladas e batendo na pele. Mas o metano líquido não é água. Qualquer um que ousasse mergulhar num lago de metano teria uma desagradável surpresa. É raro encontrar em nosso universo um lugar além da Terra que possua líquido. De longe, os lagos de metano de Titã parecem muito familiares e convidativos. Mas, na verdade, é um lugar hostil. Primeiro, a temperatura nos lagos de Titã é de centenas de graus abaixo de zero. E supondo que se pudesse sobreviver ao frio, nadar em um lago de metano seria uma experiência chocante, por uma razão totalmente inesperada. A densidade do metano líquido é muito menor do que a da água. Então, uma pessoa afundaria com o seu peso. Eu peso 90 quilos. Na água, meu peso fica muito próximo a zero. No metano líquido, meu peso ficaria em torno de 36 quilos. Então, imagine tentar nadar em um lago ou em uma piscina com um cinto de 36 quilos amarrado na cintura. Não é nada fácil. É assim que seria tentar nadar em um lago em Titã. O metano é tão cristalino que os mergulhadores pensariam estar olhando através do ar líquido. Não se pode dizer o mesmo da maioria dos lagos de água. Mas a opacidade da água não se deve apenas à poluição. É também o resultado de uma característica natural da água que a torna vital para a vida na Terra. Nessa jarra, temos água. Estamos familiarizados com as propriedades da água. Aqui temos um líquido que parece água. Mas não é. Isso é hidrocarboneto. Ele é semelhante ao metano líquido de Titã. Parecem iguais, mas têm propriedades químicas muito diferentes. Para demonstrar a diferença entre esses dois líquidos, vou pegar uns biscoitos. O tipo de coisa que nós comemos, amido, açúcar, sal, e vou colocar nos líquidos. Aqui temos biscoito na água, e vou pegar mais biscoitos, o mesmo número de biscoitos, e colocá-los no hidrocarboneto líquido. Como a água dissolve muito bem as coisas, é considerada um poderoso solvente. Por outro lado, o metano não é tão eficaz em dissolver outros materiais. Observem esses biscoitos aqui. Estão tão crocantes como quando nós os colocamos. Isso não é um solvente muito bom. O poder de dissolução da água vem da sua estrutura molecular. A molécula da água é H2O. Significa 2 hidrogênios e um oxigênio. Se pensar no formato da molécula, tem-se o oxigênio e 2 pequenos hidrogênios de um lado. Essa estrutura significa que, de um lado, a molécula da água tem uma carga positiva e, do outro, uma carga negativa. Então, as pequenas moléculas de água são como ímãs agitando tudo em volta, repelindo umas coisas, atraindo outras coisas. Em compensação, o metano é um solvente fraco. O metano é um carbono com 4 hidrogênios em todos os lados. Está nivelado, não tem polaridade, não vai quebrar outras moléculas. Como a água dissolve tudo com o que entra em contato, pode tornar-se uma rica e às vezes escura sopa.
Então, aqui na água, todos os organismos que se desenvolveram para viver numa sopa rica como essa são pequenos e compactos, como os que vemos aqui na Terra. Micro-organismos são pequenos e compactos. Podem absorver os nutrientes da água. Mas o metano pode ser um líquido atraente para uma forma de vida diferente. Imagine um organismo de Titã, olhando para a Terra e vendo a água líquida. Ficaria assustado em saber que qualquer coisa gostaria de viver num líquido tão reativo e tão quente. E pensaria, nossa, impossível haver vida na Terra. O líquido que existe lá é muito difícil de ser manipulado. Qualquer visitante alienígena poderia ser imediatamente atraído para Titã ou para a Terra, porque os líquidos fluem bem na superfície. Mais de 1.000 milhões de quilômetros cúbicos de água jorram somente na Terra. Mas isso pode não impressionar muito os viajantes intergalácticos, porque nenhum dos 7 mares da Terra é maior ou mais profundo. Nem mesmo no nosso sistema solar. Júpiter, o 5º planeta mais perto do Sol, oculta um imenso e bizarro oceano líquido sob suas misteriosas nuvens. Para alcançar esse líquido, seria necessário uma espaçonave com uma tecnologia muito além dos limites modernos. De alguma forma, teria que resistir a pressões incríveis e, mais importante, teria que suportar temperaturas muito mais quentes do que a superfície do Sol. Com 1.400 vezes o volume da Terra, esse planeta gigante é composto basicamente de hidrogênio e gás hélio. Mas quilômetros e quilômetros abaixo dessas nuvens, existe um ponto onde o peso dessa atmosfera torna-se tão intenso que gases transformam-se em líquido. Uma enorme quantidade de líquido. A jornada pelo líquido começa na camada externa da atmosfera de Júpiter, onde a pressão do ar é parecida com a que temos na superfície da Terra. Mergulhar em Júpiter seria uma experiência incrível. Primeiro encontraríamos as camadas de nuvens superiores, onde existe amônia, metano e outros elementos. Muitas cores e misturas, várias tempestades. A explosão de cores indica um estranho composto de elementos químicos misturados ao hidrogênio e ao gás hélio. Existe muito enxofre e diferentes compostos na atmosfera de Júpiter, então enquanto passássemos pelas camadas superiores de Júpiter, sentiríamos um cheiro de ovo podre, portanto uma viagem para Júpiter começaria de uma forma nada agradável. Assim como passageiros de um voo comercial descendo de grandes altitudes, passageiros em uma espaçonave descendo na atmosfera de Júpiter sentiriam uma pressão nos ouvidos. Se for mais fundo no interior de um planeta, a densidade aumenta, a pressão aumenta, os gases estão mais comprimidos. É parecido com o que temos aqui na Terra, onde a densidade e a pressão são menores nas regiões mais altas da atmosfera e aumentam à medida que descemos. Após descer 20.000 quilômetros, está escuro, porque a luz do Sol não consegue penetrar por tanta matéria. Finalmente, a escuridão desaparece. A luz fluindo do oceano de Júpiter encontra-se logo abaixo. Não mergulharíamos nesse tipo de oceano líquido de Júpiter da mesma forma como mergulharíamos na Terra. Seria mais parecido como atravessar uma névoa que se torna cada vez mais densa até que não pudéssemos distinguir de um líquido muito quente. O líquido é hidrogênio. Esse mar de fumaça que se estica de um horizonte ao outro é o que existe na superfície de Júpiter. Pode parecer improvável, mas esse oceano de hidrogênio líquido flutua acima de outro líquido ainda mais bizarro. Não é fácil encontrar líquidos fora do nosso mundo. Geralmente tomam formas que não poderíamos imaginar na Terra. Esse é o caso do oceano de hidrogênio de Júpiter. Por mais que pareça estranho, o líquido mais abundante no universo é o hidrogênio líquido. Agora, de certa forma, isso não é tão estranho. O hidrogênio é disparado o elemento mais abundante no universo. Na maior parte do universo, as moléculas de hidrogênio movem-se aleatoriamente como um gás.
Assim como essas ovelhas pastando em um espaço aberto. Mas as condições em Júpiter não as deixam vagar tão livremente. A diferença entre os diferentes estados tem a ver com a proximidade com que as moléculas são, digamos, comprimidas. Na Terra, vemos líquidos se formarem nos copos quando os enchemos com água gelada. Conforme o ar quente entra em contato com a superfície fria do copo, a queda de temperatura extrai a energia das moléculas de ar, fazendo com que fiquem mais próximas, formando um líquido. A temperatura não é a única coisa que afeta o estado da matéria. A pressão também possui um papel muito importante. A pressão, como pode imaginar, esmaga, e quanto maior a pressão, mais comprimidas as moléculas, podendo transformar o gás em líquido. Por exemplo, mesmo no espaço interestelar, onde faz 450 graus abaixo de zero, um copo com água poderia simplesmente evaporar. Quando levamos um copo com água para o espaço, não é a temperatura, mas a baixa pressão que permite que as moléculas se dispersem, transformando a água do copo em gás. No interior da caldeira de Júpiter ocorre o inverso. As moléculas de hidrogênio são espremidas pelo peso colossal da atmosfera. Se espremer as partículas de modo que não vibrem muito, elas vão tender a grudar umas nas outras. Elas começam a flutuar juntas. Isso é o estado líquido. É por isso que, se o hidrogênio líquido fosse instantaneamente transportado para a Terra de alguma maneira, sem pressão suficiente para contê-lo, até mesmo uma pequena quantidade poderia redefinir o nosso conceito de bomba de hidrogênio. Não seria uma boa ideia pegar um pouco do hidrogênio líquido de Júpiter, porque ele está sob uma enorme pressão. Seria um explosivo espantoso, muito melhor do que TNT. Seria um desastre total. Dentro do oceano de hidrogênio líquido de Júpiter, a temperatura chega a mais de 17.000 graus. Mais quente do que a superfície do Sol. O brilho azulado a essa profundidade indica que alcançamos outro tipo de líquido. Ainda é hidrogênio, mas numa forma muito especial chamada hidrogênio líquido metálico. É mais brilhante do que a superfície do Sol e muito mais azul do que a superfície do Sol. É um ambiente onde qualquer coisa construída aqui na Terra não resistiria por mais do que uma fração de segundo. Nesse ambiente extremo, as moléculas de hidrogênio que formam o oceano de Júpiter começam a agir de maneira muito estranha. As moléculas do oceano de hidrogênio líquido comum são como essas ovelhas movendo-se em grupo, ou melhor, assemelham-se mais ao que acontece dentro de um parque de diversões quando um carro de bate-bate movimenta-se pela pista. Então, o que faz de algo um líquido é a habilidade com que os átomos e as moléculas passam um pelos outros. Os átomos estão livres para se mover e chocam-se, assim como esses carros de bate-bate aqui nessa pista. Eles não podem voar livremente, mas mudam de vizinhos o tempo todo. Dentro de cada átomo de hidrogênio, seja na forma de gás ou líquido, um único elétron está preso ao seu núcleo, amarrado ao assento de motorista do seu próprio carro de bate-bate atômico. Mas na superfície do hidrogênio líquido metálico de Júpiter, numa profundidade onde a pressão atinge 3 milhões de vezes a que experimentamos na superfície da Terra, as moléculas de hidrogênio estão enlouquecendo. O hidrogênio líquido, na verdade, torna-se hidrogênio líquido metálico. O que quero dizer com isso é que o hidrogênio líquido começa a conduzir eletricidade e esquenta muito. Dentro do hidrogênio líquido metálico de Júpiter, os elétrons pulam de molécula para molécula, deixando seus próprios núcleos e encontrando um novo lar. Eles carregam cargas elétricas de um lugar para o outro com eficiência, e o transporte de cargas elétricas é a corrente. É isso que permite o fluxo da corrente. Você não vai querer estar por perto se alguém resolver disparar um raio ou coisa parecida, porque essa eletricidade viajaria facilmente através do hidrogênio líquido metálico e o fritaria completamente. Na Terra, a coisa mais próxima do hidrogênio líquido metálico é o aço líquido.
Quando eles derramam o aço líquido do caldeirão, ele está incandescente, está fluindo, conduzindo eletricidade. Veríamos que é muito semelhante ao que deve ser o interior de Júpiter se pudéssemos estar lá dentro. Dentro de Júpiter, o hidrogênio líquido metálico é diferente do hidrogênio líquido comum, porque conduz eletricidade. Como os elétrons estão livres lá dentro, então pode haver uma forte corrente elétrica no interior de Júpiter. E sempre que temos um líquido que possui uma forte corrente elétrica, será criado um campo magnético. Por mais de 6 milhões de quilômetros em qualquer direção no espaço, o campo magnético de Júpiter abre caminho e desvia partículas carregadas que naturalmente transitam pelo nosso sistema solar. Mas o maior e mais poderoso campo magnético do universo encontra-se em curiosos corpos estrelares conhecidos como estrelas de nêutron. Esses campos magnéticos também podem ser gerados por líquidos. Entretanto, o interior de uma estrela morta parece ser o último local que se espera encontrar alguma coisa fluindo. Uma estrela de nêutron é como se fosse um grande pedaço de material de nêutron empacotado o mais apertado possível. Chamamos isso de matéria degenerada, porque não é possível que fique mais comprimida. A maioria dos materiais que pressionamos contra eles fica mais denso. Se pressionarmos mais, ficam mais densos ainda. Não uma matéria degenerada. Pressionamos e não acontece nada. As estrelas de nêutron têm aproximadamente 20 quilômetros de diâmetro, mais ou menos o tamanho de uma cidade grande. As estrelas de nêutron são muito maciças. A massa é comprimida em uma região tão minúscula que, basicamente, começa a deformar o próprio espaço. É impossível visitar a sua superfície. Qualquer coisa que fosse construída com material comum na superfície da estrela de nêutron seria imediatamente esmagada e achatada. A gravidade nas estrelas de nêutron é tão grande que até a mais alta extensão de montanha teria que ser medida em milímetros, literalmente. Poderia existir líquido no interior desse ambiente hostil? Surpreendentemente, a resposta pode ser sim. Alguns cientistas acreditam que, na realidade, as estrelas de nêutron não são sólidas em seus núcleos. Talvez seu interior se mova tão livremente que possa estar preenchido com algo chamado superfluido. Líquido sem densidade ou viscosidade. A viscosidade mede a resistência com que um líquido flui. Então, um material de baixa viscosidade, como a água, flui facilmente. Quer dizer, podemos ver como a água cai rapidamente nessa jarra. Mas o mel, por outro lado, é muito viscoso. E então ele flui bem mais devagar. Quanto mais denso ou viscoso o líquido for, menos ele flui, menos coisas se moverão à volta dele. Um superfluido tem viscosidade zero. Um líquido tão fino que nunca para de fluir. Então, nesse estranho líquido dentro da estrela de nêutron, temos o que chamamos de propriedade de superfluido, o que significa que, se começarmos qualquer tipo de movimento, poderemos iniciar um redemoinho dentro de uma estrela de nêutron que irá continuar e continuar e continuar e não vai parar nunca. Não há viscosidade para fazer com que o redemoinho se dissolva. Algumas estrelas de nêutron rodam sem parar, girando várias vezes por segundo. E assim como o hidrogênio líquido metálico funciona em Júpiter, o interior com superfluido espirra partículas de energia e forma um maciço campo magnético. No entanto, o campo magnético de uma estrela de nêutron é milhões de vezes mais poderoso. Nosso planeta tem o seu próprio líquido agitando-se nas profundezas. Apesar de nunca ter sido visto, a vida na Terra não existiria sem ele. A vida, como a conhecemos, não existiria sem os líquidos. Poderíamos pensar que a água é o mais importante. Mas existe outro líquido na Terra que também é vital. 28 mil quilômetros abaixo da superfície da Terra, em escaldantes 7.000 graus, um mar de ferro líquido com mais de 1.600 quilômetros de profundidade engole o núcleo sólido do nosso planeta. Mas como os cientistas podem ter certeza do que existe no interior da Terra?
É exatamente isso que Gina S. de Danbury, Connecticut, gostaria de saber no Pergunte ao Universo. Ela nos escreveu questionando: como sabemos que a Terra tem ferro em seu núcleo se nunca o vimos? Muito obrigado pela pergunta, Gina. Acontece que os cientistas geralmente podem deduzir coisas indiretamente, mesmo que não possam ver diretamente. Por exemplo, sabemos que a Terra tem ferro líquido por fora e ferro sólido por dentro de seu núcleo, porque a Terra possui um grande campo magnético. E o movimento nesse núcleo de ferro líquido que conduz eletricidade é o que produz o campo magnético. Sem um campo magnético, a vida na superfície da Terra padeceria. Se não fosse por isso, todas essas partículas carregadas vindas do Sol e do espaço sideral entrariam direto em nossa atmosfera e iriam interferir nas células vivas, causando muito mais mutações cancerígenas. Ao contrário do núcleo, as condições na superfície da Terra resfriam o ferro, transformando-o em um sólido tão resistente que recorremos a ele quando precisamos construir prédios altos ou pontes compridas. Mas nos cantos distantes da galáxia, existem mundos tão quentes e densos que o ferro torna-se apenas uma névoa úmida. Eles estão lá fora, na maioria das vezes subestimados e incompreendidos. Grandes demais para serem planetas e muito pequenos para serem estrelas. São conhecidos como anões marrons. Esses corpos celestes são como versões ampliadas de Júpiter, gigantes de gás, mas 75 vezes mais maciços. Anões marrons, de certa forma, são estrelas que falharam. Eles não tinham massa o bastante para produzir temperaturas e pressão em seu interior que fossem altas o suficiente para inflamar o hidrogênio comum e queimá-lo por muito tempo. Mas ainda assim, esses objetos são muito quentes e, apesar do nome, não são marrons. Se estivéssemos lá, veríamos um brilho meio vermelho, alaranjado, expelindo muito calor. Nos queimaríamos só de chegar perto de um anão marrom. Esses objetos são tão quentes que as nuvens dos anões marrons não são feitas de vapor de água como na Terra, mas de um vapor de ferro gasoso. No interior de um anão marrom, onde a pressão é suficientemente alta, o ferro gasoso pode se condensar em líquido. E, na verdade, pode chover gotículas de ferro líquido. Isso é muito legal. Isso mesmo, chove ferro nos anões marrons. Felizmente, nós não temos chuva de ferro aqui na Terra. Mas se tivéssemos, não seria muito agradável. Haveria bolhas de ferro quente caindo em nossas cabeças, bochechas e braços. Nos queimaria, nos escaldaria, além de ser muito pesada. Se uma gota de ferro caísse em uma pessoa, não seria muito agradável. Nunca existiu ferro líquido caindo na Terra, mas pode estar acontecendo neste momento por todo o universo. Nossa galáxia está cheia de anões marrons. Existem dezenas de bilhões de anões marrons em nossa galáxia. É uma quantidade próxima ao número de estrelas. Mas nossa galáxia também está repleta de mundos menores, mais sólidos e frios, assim como a Terra. Uma das coisas mais incríveis que aconteceu recentemente foi que encontramos o primeiro planeta que pode potencialmente ter água em sua superfície. O planeta está num sistema solar na órbita de uma estrela chamada Gliese 581, a cerca de 20 anos-luz da Terra. O quarto planeta mais perto de Gliese 581d gira tão próximo à sua estrela que o seu ano dura apenas 66 dias. Mas é uma coisa boa se quisermos encontrar um planeta com água em sua superfície. Porque Gliese 581 é menor e mais fria do que o nosso Sol. As estimativas revelam que a Gliese 581d é 10 vezes mais maciça do que a Terra, com um diâmetro 2 vezes maior. Alguns cientistas acreditam que o que pode originar essa massa extra é basicamente gás. Isso significa que a Gliese 581d pode assemelhar-se aos gigantes de gás de nosso sistema solar, como Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Muitos gases e pouco líquido. Mas outros acreditam que Gliese 581d é diferente, mais semelhante à Terra.
Imagine 10 vezes a massa da Terra. Isso aconteceria agrupando material rochoso. Então seria algo que chamamos de superterra. Poderia ser um mini Netuno também. Ainda não decidimos, mas é o primeiro que pode ser como a Terra, só que maior. Com 10 vezes a massa da Terra, esse planeta pode vir a ser um mundo de água, coberto por um oceano muito profundo. A órbita justa de Gliese 581d demonstra que a gravidade de sua estrela mantém sempre o mesmo lado do planeta virado para ela. Significa que nunca fica escuro na outra metade do planeta. Então, sempre que olhássemos para a Lua, veríamos o mesmo lado. É o que aconteceria com o planeta tão próximo a uma estrela. O outro lado desse planeta nunca sente o calor da luz do Sol, fazendo com que fique coberto de gelo. Se considerar isso, deve haver ventos extremamente fortes indo do lado quente para o frio. O vento cria ondas até mesmo na Terra, onde rajadas de vento puxam e empurram a superfície da água. Se Gliese 581d realmente for um mundo de água, então não há um litoral onde as ondas possam quebrar. Pode haver ondas com 1,5 km de altura, percorrendo quilômetros e quilômetros. Então, se você gosta de surf, vai adorar esse lugar. Talvez exista uma superfície dura abaixo desse superoceano, mas não é parecido com nada do que conhecemos na Terra. É água em estado sólido, conhecida como gelo 7. Em vez de ovelhas ou carros de bate-bate, vamos imaginar moléculas de água como latas de alumínio individuais jogadas em um container. Na temperatura e pressão da Terra, elas interagem e movem-se juntas num líquido. Quando congeladas, as moléculas de água agrupam-se, formando gelo sólido. Os cientistas chamam essa estrutura molecular de gelo 9. O gelo 1 é o que você e eu conhecemos. É só porque não possui muita energia sobrando para se movimentar. Porque fica muito frio. O oceano maciço de um mundo de água teria quilômetros e quilômetros de profundidade. E assim como a Terra, quanto mais profundo, maior a pressão. Se a pressão for grande o bastante, algo curioso acontece com a água. Ela torna-se sólida, como se fosse gelo quente. Se aumentar a pressão em um líquido, geralmente é possível transformá-lo em sólido porque está comprimindo tanto os átomos e as moléculas que eles sentem-se confinados. Eles não conseguem se movimentar, eles não conseguem fluir. Grandes pressões podem criar uma variedade de gelos sólidos com estruturas internas diferentes do gelo congelado ou do gelo 1. A diferença de algo como gelo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, achamos que vai até 10, mas pode ir além, é, na verdade, a pressão. A diferença entre o que estamos acostumados no gelo 1 e os outros gelos é que nos outros gelos existem pressões que, na verdade, atuam nessas latas. Em um planeta tão grande, a pressão da água pode atingir níveis milhões de vezes maior do que o que experimentamos na Terra. Isso significa que pode haver gelo 7 formando-se abaixo dos oceanos de Gliese 581d. Se mergulhássemos lá, a água que compõe 70% do nosso corpo viraria gelo. Então, eu acho que não é uma boa ideia. Por enquanto, a tecnologia que temos não nos permitiria descer lá para explorar. Mas se estivermos apenas procurando água líquida, não precisamos viajar para fora de nosso sistema solar. Temos um vizinho que tem mais água do que todos os oceanos da Terra combinados. Em um universo de líquidos, a lua de Júpiter, Europa, parece ser um lugar improvável para se encontrar água. Uma região ártica estéril, coberta de gelo e com rachaduras enigmáticas. É como olhar para as placas de gelo do Ártico ou da Antártica. Podemos ver rachaduras recém-formadas e isso faz parecer que a superfície está flutuando ali em cima sobre o líquido que está embaixo. E não é só um pouco de água. Por baixo de uma camada de 96 quilômetros de gelo, existe um oceano com 96 quilômetros de profundidade. É bem fundo, vai ter que perfurar muita coisa se quiser pescar no gelo da Europa.
Menor do que a nossa Lua e quase 3 vezes mais longe do Sol, quando a pequena Europa orbita, passa pelo campo magnético de Júpiter. Mas é outra poderosa força jovial que evita que um mundo tão distante do Sol seja congelado. Ela pega energia da força gravitacional de Júpiter. Júpiter é muito maciço e altera as marés na Europa, assim como a Lua altera as marés na Terra. A gravidade de Júpiter, somada às alterações derivadas de outros satélites nas órbitas próximas, comprime e estica a Europa, resultando num atrito que esquenta e derrete o interior da Lua. O que resta no interior da Europa é água salgada. É basicamente H2O, a boa e velha água, mas dissolvido nela encontramos sal e outras coisas, assim como encontramos sal e minerais dissolvidos em nossos oceanos. A melhor analogia para a água da Europa é a água do Mar Morto, em Israel, onde se encontra uma concentração muito grande de sal. Não é um bom lugar para beber água. Líquidos podem surgir nos locais mais inesperados. E nenhum pode ser mais surpreendente quanto um líquido muito antigo, descoberto recentemente. Há 14 bilhões de anos, o universo surgiu como um ponto infinitamente pequeno. Depois, sofreu uma explosão cósmica, conhecida como Big Bang. Ele dilatou-se, expandindo-se cada vez mais. Partículas exóticas e gases resfriando-se e unindo-se às estrelas, e depois a sistemas solares e galáxias. Mas vamos voltar o relógio a um tempo um pouco antes do Big Bang, antes de os prótons e elétrons se combinarem e formarem os primeiros átomos. Tudo estava se esbarrando e estava se rompendo. Então o que acontecia é que não havia liberdade o bastante para as partículas se assentarem e se agruparem às coisas que conhecemos hoje. O universo inicial era como um deserto sem nada, queimando a uma temperatura de milhões de bilhões de graus. Uma coleção aleatória de partículas conhecidas como quarks e gluons. Os quarks e os gluons são os componentes fundamentais do nosso núcleo atômico. Na verdade, nos 10 primeiros milionésimos de segundo da vida no universo, houve um estágio onde só existiam quarks e gluons. Novas simulações das condições do universo inicial revelaram que quarks e gluons individuais não voavam aleatoriamente como um gás, como seria de se esperar nessas condições. Em vez disso, elas estavam conectadas e fluindo como um líquido. Um ótimo exemplo para isso é a areia. Aqui eu tenho um punhado de areia que é composta por um monte de pequenas partículas que são essencialmente pedras minúsculas. Mas como elas interagem umas com as outras, é o que determina quantas delas movem-se juntas para formar algo muito mais parecido com o fluxo de um líquido do que com o comportamento de um sólido. É semelhante ao que acontece com os quarks e gluons nessa situação, onde estão colidindo. E é provável que tenha sido o mesmo tipo de comportamento que havia no universo inicial. Podemos ver padrões na areia que parecem ondulações na superfície de um oceano, reagindo, por exemplo, ao vento, respondendo de uma forma que é muito mais parecida com a de um fluido ou de um líquido do que de um sólido. Ondulações são traços deixados para trás por algum tipo de perturbação. Em uma matéria no estado líquido, as ondulações propagam-se facilmente por toda parte. Essa habilidade em transmitir muito bem as perturbações pode ter trazido algum reflexo no destino final do universo. Nesse momento caótico e crítico após sua criação, a fluidez do líquido em nosso universo inicial já começava a demonstrar sinais de um grande futuro. Então, algumas partes do fluido são ligeiramente mais densas do que outras, e isso revela padrões que começam a formar o que, por fim, viria a ser a estrutura que encontramos no universo final. O movimento dos líquidos está ligado à estrutura do tempo e espaço. Então, a próxima vez que beber um refrigerante, mergulhar em uma piscina
ou observar as gotas de chuva caindo, lembre-se que está presenciando o nosso universo em seu momento mais vivo.